Primeiro eu queria de novo agradecer ao FMG, tá, gente? Então, tudo começou com o FMG, tá? Então, assim, um pouquinho. Primeiro eu queria agradecer não só ao departamento, mas todos os professores. Eu tive a honra de ter estudado com o Ivan, com o Nísio, com o professor Vigílio, com o Zé Marcos, com, assim, o pessoal que realmente fundou ciência da computação no Brasil. Então, toda a minha carreira se deve a essa estrutura que eu tive do DCC. Um pouquinho aí para os alunos, a gente é muito jovem e a gente não sabe o valor que nós estamos ganhando. Às vezes a gente vem na aula e tal, fala, pô, devia estar aqui ou não. Eu posso te dizer, 30 anos depois, realmente aproveitem muito o curso, que vai ser fundamental na vida de vocês. Todos os meus colegas estão bem na vida. Tem gente que empreendeu, tem gente que está em empresa, tem gente que é funcionário público, todos se deram bem na vida com a formação que nos é trazida aqui na UFMG. Um pouquinho do meu percurso, né? Eu formei em Ciência da Computação, uma das primeiras turmas. Eu fui fazer mestrado no ITA, eu era muito rebelde, como todo quase adolescente. Falei, pô, eu tenho que ir para algum lugar meio militar, né? Fui fazer mestrado no ITA, e aí meio que por coincidência, no final, eu falei, pô, eu queria fazer doutorado, mas saí do mestrado e fui direto para o doutorado. Tive uma passagem breve pela Carnegie Mellon e acabei na USC. Na USC o meu orientador chama John Sylvester. O sujeito que inventou a internet, foi, de verdade, tá? Tem vários pseudo-inventores da internet, mas quem inventou foi o Leonard Kleinrock. Foi quem mandou o primeiro e-mail no mundo e era o chefe de Computer Science da UCLA. E ele foi orientador do meu orientador. E nessa época eu cheguei a dar aula na USC e na UCLA. Aí quando eu voltei, um pouquinho da história porque é interessante. Volta, não volta, volta, não volta, voltei. Não tinha emprego de PhD no Brasil, não tinha basicamente. Então eu virei consultor de negócios na McKinsey e na Accenture. Né? Falei, vou mudar tudo, vou fazer planilha, fluxo caixa, valuation, etc. E depois disso, eu fui consultor de negócios, mas sempre na área de telecom. Eu entrei como executivo de empresa de telecom, meu último cargo de telecom, eu trabalhava para o presidente, na época chamava NET, agora chama Claro. E aí, mais ou menos em 2017, eu falei, pô, o mundo é dos nerds, né, com esse negócio agora de inteligência artificial. Então, vou voltar, vou resolver empreender. E fundei a Beagle. Então, eu vou misturar a história, tá, gente? Eu sou meio bias aqui, mas eu acho que é a melhor época dos últimos 100 anos para se empreender agora. Então, o mundo está mudando muito rapidamente, inteligência artificial é absurdo, e tem a interseção de inteligência artificial com diversas áreas. Por exemplo, nós usamos inteligência artificial com IA, em redes de telecom. Tá? Um pouquinho da Beagle, a outra coisa que eu acho também, o Brasil tem um potencial gigantesco de conhecimento em inteligência artificial de pessoas. Então, isso faz diferença. Ao contrário do que aconteceu quando eu cheguei, quando eu montei a Beagle, eu entupi de doutores. Tá? Então, por exemplo, tem o Ícaro, que é doutor na Unicamp, só de doutores da Unicamp nós devemos ter uns 5. Contratei agora um americano, e um pouquinho da história. O Sérgio Campo, se aposentar, ele deve nos ajudar. E tem 2 professores americanos. A primeira coisa que eu fiz, eu fui nos Estados Unidos e falei, olha, tem esse problema para resolver. Querem ser sócios da empresa? Então, são 2 geninhos de rede, tanquetes para ser. Tem um professor aqui da UFMG que trabalha muito com o ITA, eu esqueci o nome, e o Arpit Gupta, que é um professor de Princeton. Quer dizer, ele era Princeton, ele é UC Santa Bárbara. Eu vou falar muito rápido da empresa, tá, gente? Mas hoje a gente trabalha para todos os grandes provedores de telecomunicações no Brasil. Então, Vivo, Claro, Algar, TIM, IHS, e estamos globalizando. Para não me chamar de mentiroso, ontem, curiosamente, o CEO da Vivo, Christian Guevara, do Valor, publicou no Valor falando da Beagle, do trabalho que nós estamos fazendo lá. Foi assim, uma publicidade espontânea. E nós estamos globalizando. Fazer high-tech é muito difícil, mas tem uma vantagem. Você já nasce global. Então, a mesma rede que a gente usa aqui, usa na Itália, usa nos Estados Unidos, usa na China. Na China é um pouquinho diferente, mas usa em todos os lugares.
Então, nós temos pilotos com a Deutsche Telekom, que é uma operadora da Europa, estamos ganhando uma RFP na Telecom Itália, temos um piloto nos Estados Unidos, estamos falando com 7 operadores. Então, hoje... Agora, mudando um pouquinho. Então, eu vou juntar 3 histórias diferentes, tá, gente? Vai ser uma meia coxa de retalho, mas como eu acho que tem muito caminho para empreendimento, eu vou falar da parte técnica, mas vou falar também como empreender. Porque eu vejo muito jovem empreendendo hoje. E há 3 pilares chaves que são muito importantes. E nenhum dos 3 pode ser negligenciado. O primeiro é o conhecimento técnico. Então, por exemplo, para você fazer uma empresa de rede, você tem que entender de redes. Para fazer uma empresa de redes de IA, você tem que entender de redes de IA. Se você for fazer uma empresa na parte de saúde, você precisa entender de saúde. Então, é muito importante ter um conhecimento técnico e o conhecimento do negócio. Tá? Vocês trazem um conhecimento técnico. Se for montar uma empresa, tragam gente que também conheça o negócio. E aí eu vou falar um pouquinho dos erros que eu vejo nos empreendedores mais jovens. Ele tem muito conhecimento técnico, por exemplo, setor de telecom. É dificílimo entrar numa empresa, tá? Cá entre nós. Tem quantas empresas grandes tem telecom no Brasil? 4. Como é que você entra? Conhecendo o presidente, basicamente. Tá? Então, é muito difícil você entrar em alguns negócios se você não tem já o relacionamento prévio. Então, assim, entrem com a parte intelectual e se juntem a pessoas que têm um relacionamento de negócio. O segundo é ver a oportunidade de negócio, né? Que é o famoso pitch deck, né? Qual o problema que eu quero resolver? Qual que é a solução que eu tenho? Quais que são os diferenciais competitivos? Né? Qual que é o tamanho do mercado? Quem que são os meus competidores? Por exemplo, vou dar um exemplo. Dá para fazer uma outra OpenAI hoje aqui no Brasil? Não dá. Tá? Infelizmente não dá. Porque o nosso grande problema no Brasil não é capacidade intelectual. Começa por capital. Entendeu? O sujeito levanta lá 100 bilhões de dólares e nós não conseguimos levantar $1 milhão. Então a gente tem que ter time, gestão e capital. Eu vou falar dos 3. Uma vez eu estava numa palestra com aquele Tchetchenko, né, o cara da RNP, Demi, e ele falou, YouTube, papapá. Porque a discussão era se neutralidade de rede era ou não um problema de inovação no Brasil. Eu sou a favor da neutralidade de rede, tá? Mas não tem nada a ver com inovação. O problema é o seguinte, que eu citei, o que é o YouTube, gente? O YouTube é um monte de servidor com vídeo, né? Até, assim, qual que é o problema de você montar um YouTube? É que, puta, alguém que deu 10 bilhões de dólares para o cara perder dinheiro vários anos até ele começar a fazer dinheiro, né? Então, é o acesso a capital que nos limita, infelizmente, no Brasil. E eu vou falar um pouquinho de bootstrap. O que significa ser bootstrap? E aí, Gilberto, o que você faz, afinal de contas, na vida? Bem, o nosso objetivo é que o serviço de telecom ele não tenha atrito. Hoje ele é muito chato. Quem joga joguinho aqui? E eu vou citar muito. Às vezes você morre, né? Frisou, você levou o tiro, né? Eu vou voltar muito à palestra do professor Daniel Macedo. E ele a tela travou um pouquinho a mais, ou seja, a latência aumentou. Por quê? É o seu computador? É o seu Wi-Fi? É o servidor de jogo? É a rede de banda larga? Por quê? Nem você sabe, nem a empresa de telecom. Tá? Vou te dar outro exemplo. Imagina que você está vendo lá o jogo de futebol, na hora do gol, seu irmão começa a dar download no arquivo. E trava a sua TV ao vivo. Por que trava? Né? Por que não tem prioridade no seu vídeo ao invés de dar um download? Então, na vida real, a satisfação do cliente não é tão boa assim. Mais uma pergunta. Todo mundo deve ter banda larga em casa, né? Quando o técnico entra, vocês já viram como ele entra? Ele vai com alguma ferramenta? O técnico entra na sua casa hoje exatamente como ele entrava 30 anos atrás. Mais ou menos assim, deixa que eu vou dar uma olhada. Né? Ele não sabe onde está o problema. Pluga, despluga, né? Se liga, a primeira coisa que a operadora fala é desliga. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu vou chamar de modem, tá? Mas o equipamento de banda larga,
ele é chamado em fibra NT, em cabo modem. Em geral, eles chamam de CPR. Então, qualquer dos três nomes que eu usar é a mesma coisa. Você consegue mandar um comando e ligar e desligar remotamente. Então, para que eu preciso pedir para você ligar e desligar? E o que o técnico faz? Ele troca aquele seu equipamento. 70% das vezes que ele troca o seu equipamento, não tem problema nenhum no equipamento. Imagina o custo para as operadoras. 25% das visitas na casa, ele não resolve o problema, tem que voltar. Custa R$200 cada visita. 50% das ligações telefônicas para uma operadora estão relacionadas ao Wi-Fi. E não tem nada que ele possa fazer mandando um técnico para trocar sua cara. E ele tem que saber o quê? Que realmente o problema é o Wi-Fi. E é nisso que nós trabalhamos. Ou seja, a jornada do consumidor é bem frustrante, né? A gente tem os problemas e não sabe a causa raiz, nem nós, nem a operadora. As chamadas, quem já conseguiu, agora merece um prêmio, quem já conseguiu resolver algum problema com a operadora na primeira chamada? Ninguém, né? Impossível, né? Já? Não, perfeito. Aí nós entramos para ajudar a resolver. Eu tenho esse mesmo problema, por exemplo, para não falar mal das operadoras, que são todos meus clientes, falar dos bancos, né? Você chega lá e tem um problema, ele fala, é crédito, cartão de crédito ou conta corrente? Não é nenhum dos três, né? Aí você fica lá preso, né? Uma das coisas que nós estamos fazendo é colocar o LLM nos call centers das operadoras, tá? Mas com todo o diagnóstico feito antes. Agora eu vou falar um pouquinho de redes. Então, pessoal, estudem redes. Assim, tem duas coisas importantes no mundo, IA e redes. Tá? E a interseção das duas é maravilhosa. E é por isso que eu falo, assim, aproveitem esse momento. Eu vou voltar um pouquinho de novo sobre Beagle. Eu fico entre São Paulo e eu tinha um apartamento em Marina del Rey. Falo tinha porque eu estou mudando para o Silicon Valley. Estava lá um mês. O mundo tem ebulição. Tá? Todo mundo fala, vai mudar devagar, nada disso, vai ser na velocidade da luz. E vocês estão pegando a maior onda do mundo. Surfem essa onda. Seja empresa, seja empreendendo, surfem essa onda. E aproveitem, porque vocês estão no lugar certo, na hora certa. Então, vamos pegar de novo a questão do joguinho, né? O problema é por quê? É no problema físico. Então, por exemplo, quando dá um problema na banda larga de uma pessoa, vou dizer o GPON, que é a fibra, tá? É da casa até o aparelho? Será que deu um problema ali na fibra? Ele tem que saber, né? Ou é dentro de casa? E se é na fibra, qual lugar da fibra? Porque para chegar da casa até o equipamento de fibra, que é chamado OLT, você tem o poste, aí você tem splitter, aí você tem a porta do equipamento e você tem depois. Tá? Então, ele é físico. Ou é o problema no meu Wi-Fi, quando está travando, que não funcionou. Ou é na rede. Aí depois daquilo ali, aquilo ali é chamado planta externa. Depois você tem toda a rede. Por exemplo, vou dar vários exemplos, gente. Detalhe, hoje a Beagle, nós falamos com todas as empresas grandes do mundo. Então, se for na Comcast, que é a maior empresa de cabo dos Estados Unidos, eles nos conhecem, se for na AT&T nos conhece, a Verizon nos conhece, Mobile, Deutsche. Então, eu sei tudo o que eles estão olhando. E tem inúmeros problemas. Por exemplo, na rede, no transporte. O transporte é exatamente o que o Daniel Macedo falou, que é a latência. Né? Então, a Comcast lançou hoje não, algum tempo, não muito tempo atrás, ela está falando, opa, é o primeiro serviço que eu consigo garantir a latência, tá? No cabo. Mas vamos um pouquinho. Latência é o tempo de eu falar e alguém ouvir lá no fundo, né? Do pacote sair daqui e chegar lá. Se chegar demais, você já morreu no joguinho, né?
o que acontece hoje? Ou todo o tráfego é best effort, ou seja, você manda todo mundo correndo e quem chegar primeiro, Deus só que der sorte chegar aqui primeiro chegou, ou você faz reserva de tempo, igual ele perguntou. Só que a reserva de tempo, se você não está transmitindo nada, você está ocupando os recursos, então você não consegue fazer multiplicação. Então a grande questão é como é que eu faço isso, qualidade de serviço estatisticamente. Opa, acho que... Só um minutinho, gente. O computador travou. Como é que eu faço isso estatisticamente? E, por exemplo, se qual que é a latência, ou seja, quanto tempo demora do CPE da sua casa até a sua TV? O gargalo está ali na latência ou está ali até o equipamento de rede? E como é que você prioriza isso? Um pouquinho do que nós estamos fazendo, tá, gente? Aqui eu vou rápido, tem alguns slides em inglês. Você, para chegar na voz do consumidor, na qualidade de experiência, você tem que ter antes a qualidade de serviço. Para aí você ter a qualidade de experiência. Qualidade de serviço é diferente de qualidade de experiência. Qualidade de serviço é a latência 100 milissegundos, o download, o upload é 50 MB, 1 GB. A experiência é realmente experiência. Pô, o vídeo está muito bom para mim. Eu estou conseguindo ter uma experiência boa assistindo esse vídeo. Um pouquinho do que estão nos pedindo. E muda o nível de sofisticação entre a América Latina, Estados Unidos e Europa. Os Estados Unidos está muito aqui, ó. Então, quanto a algumas coisas que nós estamos fazendo, o principal tema da AT&T hoje, AT&T realmente a AT&T gigante, ela quer saber se o Netflix está bom na sua casa, tá? Se a teleconferência está boa na sua casa. Então, ela quer saber a qualidade de experiência. E aí você tem, olha como é complicado chegar na qualidade de experiência. Primeiro você tem que saber que é o Netflix, tá certo? Está chegando no modo um monte de pacotes. Como é que você sabe que é o Netflix? Então você tem que fazer a identificação da aplicação. E o que ajuda nisso? AI. Tá? AI. By the way, o chip que está vindo nos modems hoje já tem uma mini GPU para AI. Eu vou fazer a parte técnica para complicar um pouquinho para ver se eu convenço o pessoal a vir para a rede, porque tem um mercado gigante e dá para fazer a partir do Brasil. Então, o tráfego está entrando, né? Então, você está na sua casa. Você está vendo Netflix, a sua esposa seu filho está jogando, o outro está vendo Spotify, você tem que saber que aquele fluxo é Netflix. Aí eu vou complicar ainda mais. Nesse equipamento, ele tem 3 chips. Ele tem um chip que é a CPU do usuário, tem o de banda larga e tem o do Wi-Fi. O tráfego começa a entrar... by the way, o CPE hoje é um computador, tá? Ele hoje é similar a um 386, tem 500 MB e vai chegar a 1 GB de memória, rodando Linux. Então, ali é um Linux. Só que o tráfego entra, passa pelo Linux, aí ele fala, opa, eu já sei que tráfego é. Ele vai direto para o processador de rede, você não tem mais visibilidade. O que é ver o tráfego? Chama DPI, Deep Packet Inspection. E aí eu não vou nem entrar nas partes legais, né? Pô, mas posso ver o tráfego que ele está olhando? Pode, desde que não seja para falar para o mundo exterior, ou seja, para melhorar a qualidade, né? Então, nós estamos em contato com a Broadcom, mais em contato, nós temos parceria com a Broadcom, que é o maior fabricante de chipset do mundo, de banda larga. E ele nos deu acesso ao último design dele, reference design, onde a gente consegue ter acesso ao tráfego que vai direto ao processador de rede. Tá? Para que isso? Voltando à AT&T. Porque a AT&T, ela até consegue priorizar o tráfego dentro de casa, mas ela fala, está ficando bom ou está ficando ruim? Então, ela não colocou isso em escala. Então, ela tem que ter identificação da aplicação, qualidade da aplicação para poder priorizar o tráfego, garantir que melhorou e não piorou. Essa é uma das coisas que nós estamos fazendo na Beagle, tá? Identificação da aplicação, qualidade de aplicação e priorização. O que a gente faz, afinal de contas? E por que é muito sofisticado? A gente embarca um agente dentro do CPE, tá? Literalmente dentro. Fala, puta, Gilberto, como é que você embarca? Você pega o martelo, abre, vai lá e tal? Não. É tudo over the air.
E nós temos contrato com os fabricantes de chip. Então, de verdade, o nosso software vai dentro do chip, que vai dentro da CPE. E os fabricantes de chip são poucos, e são globais. Então, uma vez que você embarcou para o modem da Claro, é o mesmo modem da Telecom Itália. O software muda um pouco, tá? Mas é basicamente tudo Linux, OpenWRT. Então, a gente embarca um software lá dentro. Então, voltando aqui no empreendimento, o que a gente consegue global? Primeiro que tem uma barreira de entrada muito grande, né? Quantas empresas no Brasil conseguem embarcar um software no modem? Só gente. Tá? Ou você não tem o expertise técnico, ou você não tem as ferramentas para embarcar, ou você não tem os contratos para embarcar, né? Tem que negociar com os fabricantes de chips no exterior. Então, a grande maioria ou são americanos ou são chineses, /taiwaneses, tá? Então é Broadcom, MediaTek, Qualcomm, nós temos contrato com todo mundo. Dado isso, eu consigo coletar dados dentro da sua casa, mando para a nuvem e fico sabendo, opa, a casa dele está ruim. O cliente tem 3 reclamações só. Minha banda larga caiu, minha banda larga está lenta, minha banda larga está oscilando. Então, quando caiu é reativo, em geral você vai ligar para o call center. O que a gente quer é, se ela cair, imediatamente eu te aviso. Já caiu, é dentro da sua casa e a gente quer marcar um técnico, ou caiu, é fora da sua casa e já estamos resolvendo. Vou falar um pouquinho mais disso, que essa parte é importante. Hoje, por exemplo, se você ligar para uma grande operadora, e você vai ouvir a mensagem, não, tem um problema na sua região e nós estamos tratando. Vocês sabem como que eles descobrem isso hoje, antes da Beagle? Chute. Quando 7 pessoas ligam da mesma região, ele assume que é naquela região. Tá? Então, nenhuma operadora no Brasil, antes da Beagle, tinha capacidade de dizer que a gente chama um alta de massivo e quais clientes são afetados. Agora, o ponto mais interessante, vamos voltar para o mundo da IA. Pô, eu identifiquei que é um problema, caiu tua casa. Então, eu quero mandar uma mensagem para você, eu quero falar com você e quero que ali você já escolha o data, horário para o técnico ir, e eu quero mandar para o técnico, que a gente chama troubleshooting, para o técnico ir. Quem faz isso? Qual que é o nome do... Um agente de IA. Um agente de IA. Então, dado que eu localizei, a gente pode desenvolver um agente de IA que imediatamente fala com o usuário. É na sua casa, o técnico está indo aí despacha o técnico, você escolhe o horário, um agente de IA. Vocês já imaginaram o poder da revolução dos agentes de IA dentro de uma operadora de telecomunicações? Como vai melhorar a qualidade? Então, é isso que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos desenvolvendo plataformas de agentes de IA em cima de todos os dados e diagnósticos que a gente faz. A tela está contra mim. E hoje eu acordei triste, né? Galo ganhou, fiquei triste. Isso é falar um pouquinho, no nosso boot lá, vocês conseguem ver, mas isso aqui, por exemplo, é uma tela de telemetria, e é de um cliente. A gente consegue ver tudo. Literalmente, eu rodo um speed test. Rodar um speed test é fácil? Não, é difícil para o burro, porque, em geral, você roda o speed test do seu Wi-Fi. Então, o problema é na banda larga ou é no Wi-Fi? Você tem que rodar o speed test dentro do modem, para saber se o problema é no modem. Está de dentro do equipamento. Então, a gente roda um speed test. Então, eu sei se está bom ou se está ruim. Se você ligar para o call center, a operadora, por exemplo, da Claro hoje, consegue rodar um speed test dentro do seu modem, para saber, opa, não, aqui está ok. Agora, rodar um speed test por si só é uma complicação, tá, gente? Imagina se todo mundo numa região tiver 1 GB e rodar speed test ao mesmo tempo. O que acontece? Engargalar a rede. E se eu rodar um speed test enquanto você está lá no seu joguinho, na última rodada, e eu destruo o seu joguinho? Então, tem um nível de sofisticação. Mas a gente consegue ver não só o speed test, quando a gente consegue ver também o nível físico. A fibra está boa? São os parâmetros físicos. Tá? Potência de transmissão, potência de recepção. Como conseguimos ver? Vou de novo para a inteligência artificial. Wi-Fi.
que o professor Daniel falou muito. O Wi-Fi é uma insanidade, literalmente. Tem algumas empresas no mundo que só trabalham com Wi-Fi. Tá? Tem uma chamada Plum que vale 4 bilhões de dólares. Por quê? Porque o Wi-Fi, todo ano muda a geração. Né? Então, você imagina uma operadora que tem 5 gerações diferentes, vezes 20 combinações de equipamentos diferentes. 2 antenas, 4 antenas. Então, ele tem que dar manutenção em, sei lá, 40, 100 diferentes tipos de Wi-Fi. Né? E o Wi-Fi Mesh, o que o Wi-Fi Mesh traz de legal? Ele vai aumentar muito a cobertura. Desculpa, Wi-Fi Mesh não, o Wi-Fi 7. Tá? O Wi-Fi Mesh é quando você tem um ponto central com os repetidores. Né? Vou falar um pouquinho de novo do negócio. Eu vou misturar aqui, pessoal, e aí vocês decidem no final, eu vou dar um tempo, se eu falo mais de negócio, eu falo mais da parte técnica. Porque está tudo misturado, junto e misturado. Então, há 3 anos atrás, a operadora falava assim, 4 anos atrás, a casa do cliente não é comigo. Que era um erro absurdo, né? Porque todo mundo ligava, não está funcionando, não está funcionando. Hoje a operadora fala, não, a casa do cliente é minha. Mas tem um problema. Quem tem roteador externo tem um Wi-Fi Mesh externo, um Google Wi-Fi, um Eero. Quem tem, tem um Mesh externo. Se o Mesh dele dá problema, caiu a banda larga da casa dele, ele ligou para a operadora, o Mesh é dele. O problema é no Mesh ou é dele? Ou é da operadora? Né? Se você tiver um roteador externo, a operadora não sabe onde está o problema. Agora, quais são os 3? Uma das coisas que a gente faz, por isso que as operadoras estão dando Mesh agora. Tá? Dando assim, alugando. Porque ela quer ter todo o controle da casa, para se der um problema ela saber. Então, você tem que ter um software ali dentro que vai também ter que ler o seu Mesh. Quais são os 3 problemas do Wi-Fi? O Wi-Fi tem 3 problemas muito simples e muito complicados. O primeiro é o canal do Wi-Fi. O Wi-Fi tem vários canais, iguais vias numa rodovia. Tá? E aí pode ter um lado engarrafado. Você já viu aquela pessoa que muda para cá, muda para cá? Então pode ter um lado engarrafado e outro não. Qual canal você deveria estar? Então, uma das coisas que a Beagle faz, a gente olha como é que estão os canais todo dia e escolhe para você o melhor canal. Como é que se escolhe o melhor canal? Qual que são as 2 letras que estão mudando o mundo? IA, né? Você usa primeiro uma heurística, mas você joga no IA para Reinforcement Learning. IA, tá? Para a escolha do melhor canal. E é difícil, viu, gente? Porque a gente tem que ficar olhando os canais. Aí você muda de quanto tempo? Você olha o canal de quanto tempo? Aí o segundo é a cobertura. Os dispositivos na sua casa estão bem cobertos ou não? Vou dar um exemplo. A gente está com um piloto na T-Mobile nos Estados Unidos. A T-Mobile é a maior empresa de banda larga fixa móvel, FWA. Depois eu vou responder até a pergunta do 5G também. E Fix WA dos Estados Unidos. Tem 9 milhões de clientes. Lá é super simples. Tá? Você pode comprar, é autoinstalação, você pode comprar pelo correio, você pode comprar na loja, eles mandam a caixinha, como é Fix Wireless Modem, você liga, conecta e está tudo funcionando. Se você não gostar, você devolve uma semana depois e eles não cobram nada. Você manda de volta pelo correio. 25% das caixinhas são devolvidas. Por quê? Ele não sabe. É porque o wireless, a visibilidade não está boa, ou porque ele colocou em algum lugar na casa dele que não está pegando direito a TV conectada dele. 25%, imagina o prejuízo que eles têm. E o terceiro problema, pelo menos na minha casa era muito comum, quem tem um celular bem antigo aí? Vai lá, gente, celular hoje é muito caro. Então, aí, nem caro, porque assim, eu tenho 2 filhos, né? Então, hoje celular é herança, né? Então, o filho mais novo tem sempre pior celular, né? Você compra um novo, vai dando cascata. Até o dia que eu descobri que o celular, se você tem um Wi-Fi muito ruim, você não atrapalha só o seu, você atrapalha a casa inteira, porque fica ocupando o canal. Então, uma das coisas que a gente tem que descobrir é isso. Opa, tem um aparelho lá que está atrapalhando o Wi-Fi inteiro da casa?
Então, vocês imaginam o tanto... Agora, gente, isso que eu estou falando, acho que está acabando a bateria. É globalizado, né? Não é um problema localizado. Por isso que eu estou falando que nós temos uma oportunidade gigante aqui no Brasil. Bateria. Eu vou... Então, um pouquinho mais da parte técnica. Quando a gente coloca o software no modem, uma das coisas que a gente fez diferente é o seguinte: todos os softwares que estavam do modem antes faziam o seguinte: a cada 15 minutos eles coletam um monte de dado e mandam para a nuvem. E se você precisar do dado ao segundo? E se você precisar do dado uma vez só por dia? Então, uma das operadoras que nós trabalhamos, eles estavam cobrando deles 20 milhões de dólares por ano só de armazenamento na nuvem. Então, o software que nós fizemos, e aí, de novo, vem a comunidade acadêmica. Tá? Isso foi desenhado junto com os professores. Em vez de coletar 15 minutos, vamos fazer um software programável, coleta qualquer dado, a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer nível da rede. E ele é programável no sentido latência, vou voltar na latência. Lembra que o professor falou que pode ter um outlier. Então, a latência dela bateu 500 milissegundos. Ela vai ser 500 milissegundos mesmo, ou aquilo ali é um outlier? Então, nosso software da Beagle hoje, quando a latência excede um determinado limite, e latência para quê? Nós monitoramos, por exemplo, para Claro, o acesso aos servidores de jogos. Então, se a latência aumenta de uma determinada região, imediatamente o nosso software fica coletando a cada segundo, para falar, opa, não é outlier, tem um problema, um congestionamento, alguma coisa. Something is going on. Isso aqui a comunidade acadêmica faz muito bem, que é desenhar a arquitetura, sabe, das funcionalidades, né? O que é que você deve ter, não para hoje, mas para algo que seja sustentável no futuro. Um pouquinho... Eu vou pular um pouco da Beagle, mas, por exemplo, quando eu juntei lá com o Ethan e o Warped, o que eles falaram? Você devia pegar qualquer dado em qualquer momento, de qualquer caso de uso. Você deveria poder fazer casos de uso sem ter que refazer o firmware. O firmware é o software no modem, tá? Então, a gente consegue atualizar e dar download de módulos nisso. Isso é genial. Qualquer outro concorrente nosso tem que atualizar o software inteiro. Então, por exemplo, a Claro virou para a gente e falou, eu quero monitorar servidores de jogos. Não tem problema. Eu dou um módulo e descubro servidores de jogos. Eu quero um módulo que eu descubra qual o IP da CDN. Agora eu vou falar algumas terminologias aqui, depois vocês colocam no ChatGPT, CDN do Netflix em cada lugar. Não teve problema, a gente colocou um módulo para que captura o tráfego e joga para a nuvem que a gente descobre a CDN. E aqui acho que eu já falei aqui um pouquinho, mas se você vai para a alta tecnologia mesmo, é muito difícil, mas você tem uma vantagem competitiva. Por exemplo, pouquíssimos players do mundo conseguem fazer um agente embarcado, né? Você tem que ter acesso, você tem que ter contrato, você tem que ter a toolchain, que é o compilador certo, e você tem que ter uma equipe capaz de colocar um negócio otimizando. Imagina se o Beagle, né, o Beagle é o que a gente chama nosso agente, se ele gasta a CPU toda, em vez de ficar mandando os pacotes, eu estou lá gastando a CPU. Então, é um trabalho que tem um lado acadêmico muito profundo. Tá? E o que nós estamos fazendo agora? Nós estamos fazendo vários agentes. Tá? Eu não quis trazer todos aqui, mas, basicamente, o que a gente faz? Aí, gente, eu estou super entusiasmado com a Beagle, eu queria trazer vários de vocês para trabalhar com a gente, eu acho que vários de vocês deveriam empreender. Tá? Junta uma pessoa de negócio, mantém um contato na comunidade acadêmica, que é um farol grande que te enxerga tudo, e empreendam. Então, por exemplo, antes de ontem eu estava falando com o OpenAI. O último press release da Beagle foi com o CEO da Vivo. Se tudo der certo, o próximo vai ser com o OpenAI, porque nós estamos realmente usando o OpenAI. Então, o que a gente faz? Eu leio todos os dados de telemetria, eu sei onde está o problema, e a gente está usando o OpenAI para conversar literalmente com o cliente. Tá? E aí dentro tem uma arquitetura super sofisticada. Falando de novo de empreendimentos.
sobre empreender. Simplesmente fazer um prompt não é um negócio sustentável a longo prazo, mas é um bom começo. Tá? Então, se vocês tiverem uma ideia, comece com prompt. Mas aí vocês realmente têm que ter uma arquitetura, tem que ter algo diferenciado. Número 2, para empreender, faça rápido. Entendeu? Gasta 3 meses, monta um negócio, testa, melhora, testa, melhora. Antigamente, a gente levava 1, 2 anos fazendo produto. Agora não, agora tem que ser ciclos rápidos. Eu estava vendo uma palestra do head da plataforma do OpenAI. Aquele menino, até que o japonês lá que falou no lançamento do ChatGPT-5. E ele falou o seguinte, a cada 2 meses a gente lança uma versão nova. O mais interessante que eu achei foi o seguinte, ele falou, aí perguntaram para ele quais são as novas funcionalidades. Ele falou, não sei. Eu falei, como assim você não sabe? Não, meu time é brilhante, eu sento com o meu time a cada 15 dias e pergunto, o que vocês acham que a gente devia lançar? E eu priorizo as ideias que vêm do time. Então, aqui é um exemplo, não vou entrar no detalhe, mas vocês imaginam uma empresa de telecom, os agentes, né? Voltando ao técnico, quando o técnico for na sua casa, em vez de ele não entender nada, ele vai entrar no celular dele e ele fala com o amigo. Qual que é o problema? Não, o problema é na TV conectada que está longe. E aí? Não resolveu, ainda está longe. Não, resolveu, pode sair. Que é o que a gente chama certidão de atendimento. O técnico só sai se estiver resolvido. Igual certidão de nascimento. Ele só vai embora depois de instalar se estiver funcionando. Eu vou dar um exemplo do que tem a ver com telecom, com AI. E também tem aplicação em telecom. Collections, né, que é cobrança. Eu vou abrir um parênteses aqui. BH, São Paulo ou Silicon Valley? Os 3. Tá? Então, eu vou voltar aí. Where should you be? Everywhere. Mas eu estava lá no Silicon Valley. E aí o sujeito estava falando, nos Estados Unidos tem 3 grandes empresas de cobrança, que fazem cobrança de utilities. Cobra, você não pagou conta de luz, você não pagou conta de telefone. Estão todas quebrando. Fizeram uma empresa de cobrança usando LLM, e ela é muito mais eficiente, até porque a pessoa prefere falar com um robô quando ela está em dívida do que com a pessoa física. Então, vão ter disrupturas gigantes. Por que o LLM não matou todos os call centers? Porque o call center é verticalizado. Não basta você ter a inteligência artificial. Se você for fazer um LLM para um banco, um call center do banco, você tem que entender dos produtos do banco. Né? Como é que o que é crédito, o que é conta corrente. Se você fazer um LLM para atendimento da telco, é o nosso caso. Eu tenho que, quando você ligar no nosso LLM, que vai estar no WhatsApp, eu tenho que saber exatamente qual é o problema. Não basta falar, não, vou dar uma olhada, ou metade. Eu sei que não é na banda larga, mas eu não sei se é no Wi-Fi. Mas toda a cadeia vai ser disruptada de várias indústrias. Esse aqui é o nosso chat. Então, ele está em produção na TIM e vai entrar em Algar. A gente usava AWS Bedrock Llama, e agora estamos migramos para o ChatGPT, OpenAI, mas basicamente, gente, porque a gente quer fazer uma parceria com o OpenAI, então estou juntando tudo nele. Mais perguntas. Quem botou um computador em casa rodando um LLM open source? Aê! Façam, tá? Façam. Até porque eu estou indo muito lá fora, sabe? Se você tem uma aplicação de negócio específica, é muito melhor você fazer um fine-tune de uma open source que fazer um fine-tune de um negócio gigante. Eu estava também com o fundador da Anthropic. Como eu sou meio cara de pau, era uma palestra da AWS lá no Silicon Valley, eu cheguei, sei lá, 10 minutos atrasado e os únicos bancos que estavam vazios era na frente. Eu falei, você está na frente, né? Então, o cara estava aqui, eu estava ali. Como ninguém estava fazendo pergunta, eu comecei a fazer pergunta. E eles compraram uma empresa que tinha 20 open source treinadas para atendimento, exatamente do mercado financeiro. Então, ele fez para atender cartão, outro ele fez para B, outro ele fez para C. Não façam. Quem foi estudante aqui de computação, o problema é o seguinte, você vai ter que ter um computador meio parrudo.
né? Mas se deu o trabalho de botar um open source funcionando em casa. Então, não estou mostrando aqui, mas a outra vantagem. O mesmo chat que fala com o atendente, ele fala com o técnico que vai na sua casa. Só que para o técnico ele dá muito mais detalhe. Tá? Então, telecom vai ser completamente revolucionado o atendimento. Agora, o que é o mais difícil? São dois. Não só fazer o agente, mas você ter todos os dados e saber de verdade o que está acontecendo. Porque se você não sabe o que está acontecendo, não adianta. O LLM, a pessoa humana, qualquer um vai ser a mesma coisa. Eu não sei o tempo aqui, deixa eu ver. Ops, só um minutinho. Eu já estou no finzinho, eu vou pular a propaganda da Bigo e vou voltar para o lado de empreendimento. Assim, IA gera a maior onda de oportunidades da história. Da história. Assim, o povo fala, é uma bolha, é uma bolha, é uma bolha. Eu estava conversando ontem com um grande amigo meu. Aliás, depois eu vou apresentar a vocês, ó, a Patrícia, que está lá, é ex-aluna, Patrícia Fusaro, é ex-aluna da UFMG, ela fez mestrado aqui, trabalhou com o Nives Aviani, que foi a semente da Aquan, com Berthier, etc., etc., e ela foi vice-presidente da IBM mais 20 anos, e fundamos startup junto. E eu estava falando com... Tá, tem 9 minutos, eu vou falar mais 4, só para já ir para as perguntas. Estava falando com o marido dela, que era ex-presidente da McKinsey, e hoje é membro do Conselho do Itaúsa. E é uma bolha ou não é uma bolha? Depende. Talvez essas empresas, lá no Silicon Valley, gente, as pessoas estão falando em empresas de trilhões de dólares. Trilhões. Então, talvez esse seja uma bolha. Mas quem conseguir montar os agentes específicos para o negócio, não é uma bolha. Ele é realmente transformacional. Tá? E eu estou falando isso porque é a maior onda da história, da humanidade. Da minha vida, sem dúvida nenhuma. Então, quem puder, surfe nessa onda. Todos os processos manuais vão ser automatizados. Hoje, direito, gente, você vai lá, bota no ChatGPT, ele já te escreve um contrato. Eu estava, de novo, no Vale, um menino pegou 20 milhões de dólares, um advogado que estudava em Stanford, simplesmente porque, sabe essas causas, de pequenas causas? Empresa aérea, perdi minha mala, estou processando a TAM. A boa atrasou, estou processando a TAM. Antigamente, eles tinham um batalhão de advogados para responder isso. Hoje, uma IA vai lá, pega os dados do processo, vê o que aconteceu, escreve o pedido e o advogado só revê. Então, isso aqui é gigante. Quais são as oportunidades? É literalmente desenvolver novos modelos de negócio. Quais são os grandes desafios? Aí tem alguns desafios, tá? O primeiro é o seguinte, se fizer uma coisa muito simples, a próxima versão do ChatGPT já vai fazer o que você fez. Mais um pouquinho. Os grandes players, OpenAI, etc., eles estão, todos eles, focados em desenvolver as grandes ferramentas globais. Explico. Reconhecimento de imagem, reconhecimento de voz, alguma coisa que você faça assim, eu vendo no mundo inteiro e tudo. Mas, por exemplo, resolver o problema das concessionárias de automóvel no Brasil ou em Belo Horizonte, eles não estão. Então, tem muito, né, oportunidade de negócio. Né? Mas escolha um nicho que você não vai competir, como a Google, etc. O segundo ponto aqui o ideal é escolher alguma coisa que tem escala global. Mas o Brasil é tão grande que você não precisa ter escala global. Tá? Negócios no Brasil, o Brasil é um país grande o suficiente para gerar negócios muito valiosos. Esse computador está brigando comigo. Pensei que fosse só ontem, mas... O grande problema, a gente não tem acesso a capital. Vocês daqui sabem. Aí tem duas formas de fazer. Uma chama bootstrap. Bootstrap é o seguinte, juntem-se, montam um negócio, gera um pouquinho de receita e aí vai atrás de capital. Bootstrap é usar o seu próprio dinheiro. O problema é que é difícil, né? Você pegar 3 pessoas que ganhariam, sei lá, 15 mil reais por mês, você já está falando aí de 45 por mês que você está deixando na mesa, né? Mas o ideal é um bootstrap, principalmente que vocês estão.
tem pouco capital. O que é a principal... Último slide, tá, gente? Voltando aqui para o empreendimento. O time é o principal. Quando você vai na frente do investidor, a primeira e mais importante coisa que ele usa, olha, é o time. Por que o time? Porque ele fala, se o problema for ruim, ou a solução for ruim, o time muda. Mas o time bom, eu sei que vai chegar num produto importante. E faça um time diversificado, tá? Tem que ter nerd, tem que ter o vendedor, tem que ter a pessoa que entenda do negócio. Diversidade é importante. Gestão é muito importante. Se você for empreender, esquece. 12 horas por dia, todos os dias na semana, sem feriado, sem nada. Você vê lá hoje não está na moda o nome deles, mas, por exemplo, Elon Musk, Zuckerberg, né? Porra, trabalhavam 24 horas por dia. Mas eu, pelo menos, eu gosto. E, por fim, o mais difícil, que é o acesso a capital, né? Então, e aí vem de novo, gente. Eu sou mineiro, né? Nasci aqui, minha família toda está aqui, está lá no Belvedere, etc, etc. Aí eu mudei para São Paulo, depois mudei para os Estados Unidos, hoje eu estou entre os Estados Unidos e São Paulo. Até eu conheci a filha do Bigonha, porque ela ficou não sei se o Bigonha já aposentou ou não, era a matéria mais difícil que a gente tinha, que era compiladores, e ela é uma brilhante empreendedora, mas ela tinha um time em São Paulo. Então, o primeiro passo é o seguinte, montem alguma coisa aqui, mas tem uma perna em São Paulo, porque queira ou não queira, o capital brasileiro está lá. E, eventualmente, se puder ter uma perna no Silicon Valley, também é bom. O bom é que jovem não tem problema passar fome, dormir em albergue, então lá tem muito lugar. Agora a Beagle, fazer um pouquinho aqui da nossa propaganda. Primeiro, nós estamos contratando, tá, gente? A gente contrata estagiário, graduado, formado, mestrando ou doutorado, ou fazendo mestrado e doutorado. Como nós valorizamos muito a parte acadêmica, mesmo quem trabalha na Beagle, a gente incentiva. Se a pessoa fala, quero fazer mestrado ou quero fazer um doutorado, a gente fala, ok, continua com a gente reduz as horas e vamos fazer. Então, temos 1000 vagas abertas. Um segundo ponto é o seguinte, a Patrícia está lá, nós só temos 2 áreas de atuação, telecom, que é o core, mas nós abrimos uma outra área que eu sou apaixonado, que é uma empresa chamada Vocal Silent, que é usando inteligência artificial em saúde mental, né? Eu acho que o mundo hoje, todo mundo tem problema de burnout, estresse, ansiedade, e a inteligência artificial pode ajudar muito, 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 tá? Um pouquinho disso, para variar, eu fiz a mesma coisa, nós temos também uma professora lá fora, que é neurocientista e mais de 20 anos trabalhando com problemas de saúde mental, além de ser neurocientista, e com IA. Então, tem um embasamento acadêmico muito alto por trás. Então, também tem vaga na Vocal Silent. E, por fim, aqui é um desafio para vocês, e somente para vocês, tá, gente? A gente nunca fez isso e nunca mais faremos, só para o DCC. Se vocês tiverem boas ideias relacionadas ao nosso core business, seja saúde mental com IA, seja rede, vamos conversar, tá? Nós estamos dispostos a investir em novas ideias. Única e exclusivamente aberta ao DCC. Acho que é isso, né, pessoal? Claro, pode. Pessoal, alguém na plateia tem alguma pergunta para o Gilberto? Desse lado. Daniel. Resolvi fazer aqui no microfone, porque o professor gosta de falar muito, aquela caixinha lá não dava para escrever tudo. Gilberto, quando você falou, né, que o grande problema da operadora de telecom não é o que ela provê, mas é o Wi-Fi, né? A gente trabalhou há um tempo nessa parte de troubleshooting de Wi-Fi, e aí nós achamos um padrão da I3E, 802.11, alguma coisa lá naquela sopa de letrinhas, que era muito legal.
que permitia você perguntar para o equipamento do usuário como que estava a taxa de perda, quantos bytes foram transmitidos e tal. Quando a gente tinha aquilo, resolvia muita coisa do troubleshooting. O problema é, ninguém implementa. Então, foi um paper lindo, mas que na prática a gente não consegue usar. E você comentou que você tem, né, o relacionamento com os chipmakers. Nesse relacionamento, é possível, por exemplo, você trazer inteligência de mercado para eles falar assim, olha, tem esse negócio aqui que se vocês implementassem, ia ajudar demais. Sim, a resposta é sim. E contar um pouquinho do que é a vantagem desse relacionamento. É exatamente isso. O mesmo TR-69, né? Agora ele está mais ou menos padronizado. Mas o que a gente faz? O modo que nós desenhamos o Beagle, eu coleto qualquer dado. Então, ao invés de usar eu até uso o comando padrão, mas a gente manda para o vendor falando, ó, eu quero coletar, sei lá, A, B, C, D, E, F, G, como é que eu coleto no seu modelo? E a gente consegue fazer um módulo coletando aqui. Então, se a informação existe, a gente consegue coletar. 2, sim, a gente dá muito feedback para os fabricantes de equipamento. Né? Ó, você devia... Um minuto a mais nessa pergunta, que é super importante. Tá? No mundo do celular, você tem o iOS e o Android. Né? O mundo da banda larga está indo para isso. Eles estão desenvolvendo um firma chamada RDK, que tem a Comcast, e o outro Purple, que é liderado pela AT&T, Verizon, etc. Nós somos membros dos dois. Então, o firmware vai ser padrão. E uma das coisas que nós estamos fazendo, principalmente junto com o Purple, nós estamos definindo para eles quais dados eles deviam passar nas APIs para as aplicações poderem coletar. Mais pergunta? Pessoal, mais alguma pergunta? Desse lado aqui tem alguma pergunta? Tem uma dele ali. Aqui. Você vê a sua relação com a privacidade dos consumidores de uma forma adversarial, de alguma forma? Porque você mencionou sobre rodar modelos de linguagem dentro do roteador do cliente, que o roteador tem capacidades de receber comandos da operadora e também coletar diversas métricas e enviá-las automaticamente para a operadora. E isso, de fato, melhora a qualidade do serviço. Mas você vê como um aspecto importante que o consumidor também tenha controle sobre o que é enviado, o que exatamente está sendo processado, como os dados eles são tratados? 100%. Isso é absolutamente importante. Tá? Na Europa tem o GDPR, e nos Estados Unidos também, aqui tem o LGPD. Então, uma das coisas mais importantes que tem é saber qual dado que você pode pegar e como é que você pode usar. Qualquer deslize desse gera um caos completo, tá? A repercussão é muito negativa, então isso tem que ser tratado com muito cuidado. O que a gente faz agora? Nós pegamos basicamente dados de qualidade de rede. Aí você fala, pô, nós temos a possibilidade de pegar dados de aplicação? Temos. Tecnicamente pegamos, na vida real ainda não pegamos, exatamente por causa da LGPD. Aí, o que nós estamos fazendo? Nós contratamos a pessoa que comprou a QAM, chama Kristen Tide, ela foi uma das primeiras pessoas da Google, hoje ela está naquela sandbox do Eric Schmidt, que faz computação quântica, e ela entrou no nosso board. E a ideia é o seguinte, pô, nos ajude a ter todas as regras, como que a gente pode capturar e usar esses dados. E mesmo assim, tendo as regras prontas, você tem que ter o de acordo do usuário, tá? Então, eu não acho que é adversarial, não. Eu acho que é difícil, mas tem que ser muito respeitado. Vou dar um exemplo que a Cris me contou. Desculpa, mas essa historinha é boa. O Google tem lá os carros que ficam, o Google Maps, né, lá nos Estados Unidos. Né? Aí, um belo dia, um cara atualizou o software e começou a pegar o Wi-Fi das casas. Por quê? Porque ele está passando na rua tal, está vendo o Wi-Fi. Então, se o Google vê o Wi-Fi, ele fala, opa, esse é o cara tal na casa tal. E ninguém, parou no Congresso americano, deu uma puta confusão, e isso foi um engenheiro lá da ponta.
E aí ele teve que desativar. Então, esses negócios do que você captura é muito complicado. Uma última coisa, eu andei naquele carro autônomo, o Waymo, e basicamente você vê, gente, de verdade, não vai ter motorista daqui a 10 anos. A Patrícia estava também, dá um medo do cão, porque ele vai na velocidade limite e para de repente. Mas funciona e ninguém morreu até hoje. Pessoal, então está encerrada a parte das perguntas. Vamos agradecer o Gilberto com a salva de palmas. Obrigado, pessoal.